Bom, gente, eu vim falar aqui, falar rapidamente dessa palestra aqui que eu chamo do Milhão ao Zero, que eu fiz junto com o Thiago Nigro, que é o primo rico, em várias capitais do Brasil, para mais de 50 mil pessoas, há 2 anos atrás, e eu apenas atualizei ela para um conteúdo um pouco mais recente, né? Mas essa palestra do Milhão ao Zero é uma contradição a dele, que é do 1000 ao milhão, né? E antes de falar um pouquinho, eu queria trazer meu currículo extenso. Vai demorar muito tempo aqui para mostrar que eu sou um cara 0 à esquerda em finanças e 0 à esquerda em tecnologia. Esse é meu currículo. Tá? Por que 0 à esquerda em finanças? Eu não sou um cara formado em economia, e mesmo sem ser um cara que não sou formado em economia, isso não me impediu de ser CEO da maior corretora do Brasil, que opera um volume de mais de 35 bilhões de reais por ano em câmbio. Tá? E mesmo sendo um cara 0 à esquerda em tecnologia, isso não me impediu de hoje ser CEO do primeiro banco digital multimoedas, uma tecnologia muito recente que opera com cripto, com blockchain, com moedas estrangeiras, e que recebeu o prêmio aí, vários prêmios, alguns prêmios, e um deles como maior startup do Brasil em 2022. E aí eu queria trazer um pouquinho desse contexto, como é que um cara que não é formado em economia, nem é formado em ciência da computação, conseguiu assumir esses 2 cargos, e é muito mais para mostrar que dá para todo mundo. Né? E a primeira quebra de paradigma, eu acho que a gente tem que ter você não precisa ser foda em tecnologia, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro com novos aplicativos, novas notícias, o tempo inteiro, e fica achando que a gente não entende e vai sempre ficar para trás. A verdade é que a gente não pode confundir tecnologia e inovação. São 2 palavras que são completamente diferentes. Tá? E eu vivi isso quando eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu fundei uma empresa aqui em Recife, chamada Europa Câmbio. É uma empresa que tem hoje 30 lojas espalhadas no Brasil inteiro. Né? E tinha uma coisa no mercado de câmbio, especificamente, que me incomodava muito. Com 16 anos, toda propaganda de revista de empresas de câmbio tinha sempre essas 2 palavras, segurança e tradição. E tradição é uma palavra que vai muito na contramão de inovação. Né? Eu estava ali com 16, 18 anos querendo inovar, fazer coisas novas, e tinha ali uma empresa que nasceu com uma loja, já tinha 30, estava faturando muito, mas que não tinha possibilidade de inovar, porque casa de câmbio é um negócio ultrapassado e que vende a mesma coisa do vizinho sempre. Como é que eu vou vender uma coisa, se meu dólar, algo diferente, se meu dólar ele é sempre igual o do vizinho? Né? Então, eu conheci um cara que hoje tem 66 anos e é meu sócio, e ele me ensinou o seguinte: ele diz, a inovação está nas entrelinhas da regulamentação. Né? Então, aprenda as regras do jogo. O empresário no Brasil, o empreendedor, geralmente ele quer inovar, ele sempre pergunta para o contador ou para o advogado dele se ele pode fazer alguma coisa diferente. A verdade é que pouca gente pega a lei ou a regulamentação e vai ler o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito. Porque é ali, na interpretação do empreendedor, que surge a inovação. Né? Então, eu comecei a ler e comecei a entender o seguinte, que esse negócio de fintech, né? O que é fintech? É uma empresa de tecnologia que atua no mercado financeiro. A verdade é que a maioria das fintechs, elas são assim. Ela tem muito tech e pouco fin. Tem muita gente que entende de aplicativo, de tecnologia, mas tem pouca gente que domina o mercado financeiro, que entende as regras do jogo. Né? E aí, isso aconteceu no meu mercado, quando eu estava atuando lá. Um cara lançou um aplicativo que era conhecido como Uber do câmbio, onde as pessoas, um cara marcava lá que queria comprar dólar e o outro marcava que queria vender, e ele dava match e se encontravam no shopping para fazer essa transação, por exemplo, sem pagar IOF, que toda casa de câmbio tem que recolher. Só que o cara, que era foda em tech, mas não entendia nada de fim, não sabia que era crime no Brasil 2 pessoas fazerem câmbio entre elas sem envolver uma instituição financeira. Então, claramente, ele tinha pessoas de tecnologia que sabiam fazer o aplicativo, mas não entendia das regras do jogo. Né? É muito fácil você pensar num aplicativo que você aperta um botão aqui, ele debita seu saldo e chega lá no Japão esse número. Só que precisa conhecer as leis que permitem mandar dinheiro do Brasil e as leis que permitem chegar dinheiro no Japão. Então,
nesse mercado que eu estava atuando, por que eu falo que tecnologia é diferente de inovação? Porque aconteceu comigo, eu me questionava muito por que as pessoas não podiam comprar dólar nas casas de câmbio sem pagar em cartão de crédito, e tinha uma regra lá, uma regulamentação do Banco Central, que dizia que todo pagamento na casa de câmbio tinha que ser à vista, em D0, que a gente chama, né? E aí eu peguei aquela regulamentação e fui visitar várias adquirentes em São Paulo, Cielo, Stone, Rede, várias delas, tentando convencer eles de criar um produto específico para a casa de câmbio, que quando você passasse no cartão de crédito, eles auto-antecipassem o valor, caracterizando um pagamento à vista. E aí, porque eu falei, as pessoas compram uma roupa, uma camisa na loja que custa R$100, numa casa de câmbio ela compra $3.000, que custa R$15.000. Então o ticket médio é muito alto, potencial de faturamento muito alto para a Cielo, para a Stone. E 8 meses depois de várias reuniões tentando convencer o jurídico, eu consegui a aprovação do jurídico da Cielo, na época, para ser a primeira casa de câmbio do mundo a aceitar cartão de crédito. E aí saiu em tudo que é jornal, Rede Globo, etc., como a primeira casa de câmbio do mundo, uma inovação a aceitar cartão de crédito, e, na verdade, não tinha nada de inovação, não tinha nada de tecnologia, foi muito mais por ter aprendido as regras do jogo e interpretado como empreendedor, né? E aí foi legal que, na época, várias outras casas de câmbio mandaram essas matérias aqui para o Banco Central, como se fosse me denunciando. E o Banco Central, 10 dias depois, voltou com um comunicado ao mercado. Ele me chamou para uma reunião, eu expliquei o que estava fazendo, e ele voltou com um comunicado falando que se a operação fosse nesse formato, ela estava correta. E hoje, todas as principais casas de câmbio do Brasil já parcelam o dólar, e a nossa, que ainda existe, a Europa Câmbio, eu vendi essa empresa, continuo sendo sócio, mas hoje ela parcela em até 36 vezes no cartão, ajudando muitos brasileiros a realizar sonhos. Então, entendendo que inovação é diferente de tecnologia, né, o que está acontecendo no mercado financeiro, né? Eu vendi minha empresa, viajei para o Vale do Silício, fui estudar essa tecnologia cripto, e diferente do que as pessoas falam de Bitcoin, vai ficar milionário com Bitcoin, etc. Não é isso, é sobre a tecnologia afetando o mercado financeiro, né? E eu fui lá estudar sobre isso, e quando voltei, lancei o primeiro banco digital que tinha cashback em Bitcoin, né? Você passava o cartão do banco, ao invés de receber milhas, você recebia cashback em Bitcoin. Só que uma coisa que eu não esperava, né? Primeiro é que foi um sucesso, porque a gente tinha um comportamento padrão dos usuários do banco, que eles cada vez acessavam menos o aplicativo do banco, né? Isso era uma tendência, o cara começava acessando, 15 vezes por mês o aplicativo e, de repente, baixava. Quando a gente implantou o cashback em Bitcoin, a gente começou a ver que as pessoas que recebiam cashback em Bitcoin, elas começavam a acessar muito o aplicativo para poder ver a cotação, ver se estavam ficando ricas ou pobres. Era basicamente isso. E aí, foi uma explosão. Em 6 meses, a gente atingiu 1 milhão de downloads do aplicativo, né? Só que tinha uma coisa que estava me incomodando muito. Eu sempre dei palestras, desde 2015, falando sobre Bitcoin. E eu sempre falava que, cuidado com as falsas promessas, esse negócio de falar que o Bitcoin vai sempre subir, que você vai ficar milionário, etc. Eu sempre falei muito isso, essa imagem aqui é de 2016, numa palestra lá em São Paulo, da Startse. E o que estava acontecendo no nosso aplicativo que estava me incomodando muito? Isso aqui é o ticket médio das pessoas dentro do aplicativo, o comportamento dos usuários comprando cripto, Bitcoin especialmente, dentro do aplicativo. Então, em janeiro de 2021, as pessoas compravam em média R$ 2.500. O auge foi outubro de 2021, onde as pessoas compravam R$ 3.085. E a mínima foi ali em julho de 2022, quando as pessoas compravam em média R$ 558. E aí eu apliquei a variação do Bitcoin em cima desse gráfico. E eu vi que era exatamente igual à curva. O que significava o seguinte, que quanto mais alto o Bitcoin, mais a imprensa fala, mais as pessoas compram, o que devia ser o comportamento completamente contrário, e é o mesmo que acontece na Bolsa. Quanto mais alto, mais sai notícia, e mais as pessoas ficam desesperadas, achando que estão ficando fora daquele negócio, e começam a comprar desesperadamente. E aí, eu estava com um aplicativo que tinha 1 milhão de pessoas, e que elas estavam se comportando exatamente como eu sempre pedi para não se comportar. Deveria ser o inverso aqui, né? E aí,
tem uma frase do fundador do LinkedIn que eu gosto muito, que é: se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto é porque você lançou tarde demais. Isso significa que as pessoas precisam experimentar. E a gente experimentou, conseguiu ter esses 1 milhão de clientes utilizando de alguma forma o aplicativo, né? Mas a gente emergiu ali e viu que precisava fazer várias mudanças, porque não era isso que a gente acreditava como futuro, né? Então, eu sempre falo que quando a gente pensa em inovação, a gente tem sorte que o Brasil ele é o primeiro país do ranking em proibir inovação. Na verdade, eu falo isso porque, vez ou outra, eu leio matérias como essa, que o Brasil vai proibir Bitcoin, deputado quer tornar crime o uso de Bitcoin. E eu falo, calma, gente, o Brasil é o único país que é tetra, né? É o único país que tentou bloquear o WhatsApp 4 vezes. A verdade é que, se você pegar qualquer tecnologia, vão ter pessoas usando para o bem e pessoas usando para o mal. Tem pessoas alugando apartamento falso no Airbnb, tem pessoas sequestrando outras no Uber, tem pessoas lavando dinheiro com Bitcoin, como tem pessoas aplicando crime pelo WhatsApp, mas tem pessoas que usam tudo isso para o bem. Então a gente tem que punir as pessoas e não a tecnologia. Não vai proibir o WhatsApp, vai pegar as pessoas que estão usando aquela tecnologia para o mal, né? Então, o que está acontecendo com o mercado de banco, né? A gente antigamente estava acostumado a ter um banco prestando vários serviços financeiros e, de repente, vieram essas fintechs e pegaram um serviço desse e começaram a transformar numa experiência digital muito foda. Um exemplo é o Nubank, que hoje é um dos 3 maiores bancos do Brasil em número de usuários. Ele começou como sendo um cartão de crédito só. Ele não era nada disso aqui, ele era só cartão de crédito. Hoje ele foi crescendo tanto que ele, de fato, virou um banco com vários serviços financeiros, né? Então, visto que esse movimento está acontecendo claramente na nossa frente, e eu sempre falei que esse negócio do Brasil é o primeiro em proibir inovação, isso vinha lá de trás, quando eu achava que o Banco Central... o Banco Central era, na frente, um obstáculo para os empreendedores do mercado financeiro. Ele sempre criava dificuldades. E hoje o Banco Central mudou completamente. Ele está criando oportunidades, ele está abrindo o mercado. A gente estava acostumado no Brasil a ter 5 bancos, hoje a gente tem milhares de bancos prestando serviços, né? E tudo isso graças a uma mudança de comportamento do Banco Central. Então, hoje, os maiores bancos, na verdade, eles são orquestradores do sistema financeiro. Eles têm as APIs, que a gente chama abertas, para que qualquer fintech plugue e preste esse serviço via aplicativo para as pessoas, né? Então, a fintech fica ali atendendo as pessoas e o banco fica por trás, com a conexão, prestando alguns serviços. E aí, baseado nisso, a gente pegou a nossa empresa e esse conceito de Bank as a Service, a gente foi o primeiro a criar o Crypto as a Service, que é poder prestar esse serviço que a gente tinha ali de cripto para outras fintechs via API com conexões inteligentes, né? Então, hoje, o Zero, baseado nessa mudança de comportamento, de parar de ser o banco digital aplicativo para usuários comprarem, venderem e ganharem cripto, ele ficou por trás de outras empresas e foi assim que ele recebeu investimentos de fundos, né, que possibilitaram a gente, de fato, estar inovando, criando aí esse conceito que une Open Bank, Pix e cripto, né, e criando soluções, esse é nosso novo conceito, criando soluções que ainda não existem. Hoje a gente tem várias coisas aqui dentro desse ecossistema, mas o principal é que mais de 5% de todos os Pix do Brasil hoje, de alguma forma, passa pelo nosso sistema e a gente presta esse serviço para outras empresas na ponta, né? Então, tudo isso porque era exatamente o que eu sempre acreditei, que cripto ia ser, de fato, a tecnologia que ia ficar por trás do mercado financeiro. Então, hoje a gente vê aí Mercado Livre lançando sua própria criptomoeda, PayPal lançando sua própria criptomoeda. É muito mais sobre entregar um benefício, uma moeda de fidelidade, do que entregar uma promessa de investimento, tá? Então, amanhã você vai comer no McDonald's, vai receber um cashback na moeda do McDonald's e trocar pela da Apple para ajudar você a comprar um iPhone. Então, é muito mais sobre esses programas de recompensa, que tudo isso faz parte de uma evolução da internet. A internet antes era só escrita, né? Desculpa, era só leitura. Hoje a gente está passando pela parte de leitura e escrita, né? Todo mundo já escreve na internet e vira, de fato, um conteudista, né? E agora a gente vai passar pela era da posse dos dados.
né, onde as pessoas, de fato, vão querer ter seus dados, as suas criptomoedas, independente, elas não querem receber milhas e a empresa de milhas diz o que é que você pode fazer ou não. As criptos são minhas, eu troco em qualquer lugar do mundo, onde eu quiser, né? Então, acho que, para fechar aqui, a gente tem que ficar muito atento, porque 30% do planeta já é da geração Z. E a gente pensa que essa geração é só modinha, que essas dancinhas, TikTok, etc. Na verdade, essa geração está chegando com tudo. É a geração menos fiel a marcas e a gente está aqui entendendo esse novo conceito de programas de fidelidade, né, por conta dessa mudança de comportamento. As pessoas querem, de fato, algo que envolva uma economia global, que deixem ela livre para poder fazer o que quiserem com essas moedas. Então, acho que, para fechar, eu queria só trazer essa lição que eu tive depois dessa grande mudança de comportamento do Zero, né, que foi a diferença de preço para valor, né, porque a gente, na verdade, nasce com isso já, e a prova disso é que essa aqui no meu braço é minha filha, e quem está no braço dela é essa corujinha dela, né? Essa corujinha é a melhor amiga dela, é quem dorme com ela, quem acorda, quem toma café da manhã. O tempo inteiro ela faz tudo com essa corujinha. Ela não sabe que essa corujinha custou só R$15. E hoje em dia ela tem um zoológico inteiro de pelúcia, né? Mas essa corujinha é a verdadeira amiga dela. Então, experimenta tirar, esconder o melhor brinquedo do seu filho. Não importa o valor. Desculpa, não importa o preço, o que importa é o valor. Então, não importa que ela custou R$15, né? É realmente o valor que ela dá para ela. Então, acho que fica aqui a reflexão, né? Quais são os valores que você carrega no seu bolso, tá? Então, é isso. Eu queria deixar aqui meu LinkedIn. Quem quiser me chamar lá para tirar alguma dúvida, eu estou 100% à disposição. Tá? Obrigado, pessoal.